trabalhar hoje o mesmo programa Foco na Aprendizagem com a parceria da CISEDU e o governo do estado do Ceará, da Escola Estadual de Educação Profissional Professor Antônio Valmir da Silva. Meu nome é Roberto da Rocha Miranda, sou professor dessa escola, né? Então iremos hoje trabalhar esse material estruturado de matemática. Essa apresentação é um recorte do material estruturado elaborado pelo Programa Cientista-Chefe, em parceria com a Secretaria de Educação do Governo do Estado do Ceará, SEDUC, e foi organizada com o propósito de auxiliar o professor da rede estadual de matemática na exploração do material em sala de aula. Então vamos continuar, né? Esse recorte é feito desse material estruturado, tem vários módulos, né? Tem autores, os revisores e os colaboradores. E iremos trabalhar a temática números racionais A, só que agora operações com frações, né? Olá, eu sou Alfredo, aluno do ensino médio da rede estadual do Ceará. E hoje, meus colegas e eu, iremos lhe ensinar o que são as operações com frações. Vamos nessa! Com a introdução dos números fracionários, surgiu também a necessidade de fazer operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão, com esses números. Inclusive, você já deve ter encontrado diversas situações em seu cotidiano que envolvem operações com frações. Neste material, apresentamos várias situações e problemas cujas soluções remetem às operações com números fracionários. A partir daí, explicaremos os algoritmos utilizados para realizar tais operações. Vamos à adição, né? A adição e subtração. Iniciamos com o seguinte problema. Os irmãos Alex e Bruno ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex comeu 3/10 da barra e Bruno comeu 5/10 da barra. Que fração da barra os dois comeram juntos? Observe aqui, a gente vai solucionar o problema utilizando uma representação geométrica, como a gente faz. Observe que na figura estão representadas a barra dividida em 10 partes iguais, é importante serem partes iguais, e as frações comidas pelos irmãos. Aqui você percebe o seguinte, aqui tem 3/10 a barra, que é representado pelo que o Alex comeu, e o Bruno comeu 5, né? 5 partes. E aí, logicamente, pessoal, se eu coloco um pouquinho mais à frente, passando as 3 barras, para você entender melhor quando você vai fazer a soma. Você agrega a parte vermelha e a parte amarela, somando vai ter 8 partes, né, de 10. Né? Na barra acima estão pintadas em vermelho, 3 das 10 partes, representando 3/10 da barra comidas pelo Alex. Na barra do meio está pintado de amarelo 5 de 10 partes, representando 5/10 da barra comidas pelo Bruno. Na barra de baixo, juntamos as partes comidas de Alex e Bruno e totalizamos 8 das 10 partes da barra, né? Portanto, 3/10 mais 5/10, você vai somar os numeradores e repetir o denominador, né? Ou seja, Alex e Bruno comeram juntos, né, 8/10 da barra de chocolate. De modo geral, quando as frações têm o mesmo denominador, procedemos da seguinte forma para somá-las. A adição de frações com o mesmo denominador, a soma de duas frações que têm o mesmo denominador, é a fração cujo numerador é a soma dos numeradores das duas frações e cujo denominador é o denominador comum das duas frações. Então, quer dizer que quando você somar, você vai somar os numeradores e repetir o denominador. De modo geral, vamos olhar o seguinte, os irmãos Alex e Bruno, né, temos essa representação aqui, né, ganharam uma barra de chocolate de seu pai. Alex e Bruno comeram juntos 7/9 da barra. Se 4/9 é a fração da barra comida por Alex, que fração corresponde à parte comida por Bruno? Então a gente percebe aqui que é um caso de subtração, né, de frações. Observe a figura abaixo,
onde está representada a fração da barra dividida em 9 partes iguais, né, como foi proposto, comida em conjuntos, né, pelos dois irmãos e a fração comida por Alex. O que acontece? Alex, né, comeu 4 nãos, né? E aí você tem o quê? Se os dois comeram 7 nonos, né? Então você vai subtrair, tirar essa parte que está em amarelo, né? E vai sobrar exatamente 3. Então 7 nonos menos 4 sobre 9 dá 3 sobre 9. Na barra de cima estão pintados os 7 das 9 partes, representavam 7 nonos da barra que foram comidos pelos dois irmãos juntos. Na barra do meio estão pintadas 4 das 9 partes, representado os 4 nonos da barra comidos por Alex, sozinho, né? E na barra de baixo subtraímos. E a gente tira essa parte aqui sobra 3, né? Que é exatamente o que o Bruno comeu, né? 3 partes de 9. De modo geral, né? Aqui você tem 7 sobre 9 menos 4 sobre 9. Você vai subtrair os numeradores e repetir o denominador. 3 sobre 9. Podemos ainda simplificar o 3 sobre 9 dividindo o numerador e o denominador por 3 e dar 1/3. Assim, o Bruno comeu sozinho 1/3 da barra. A próxima figura traz a representação geométrica da forma simplificada acima. Antes de prosseguir, certifique do que aconteceu. Aqui você tem 3 nomes. Veja que 1/3 quer dizer a mesma representação, né? É interessante você entender essa igualdade, certo? E continuando, né? De modo análogo ao que foi feito no caso da adição, quando as frações têm o mesmo denominador, prosseguimos do seguinte, de modo para subtraí-las. A subtração de frações com o mesmo denominador, a gente vai ter o quê? A diferença entre duas frações que têm o mesmo denominador é a fração cujo numerador é a diferença entre os numeradores das duas frações e cujo denominador é o denominador comum das duas frações. Exercício 4.3. Paulo contratou João para pintar um muro de sua propriedade. João pintou um meio de um muro no primeiro dia de trabalho. No segundo dia, como teve de sair mais cedo para levar seu filho ao médico, João pintou apenas 1/6 do muro. Que fração do muro João pintou nos 2 primeiros dias de trabalho? Solução, né? Representando o muro com uma barra, dividindo a barra por 2, 2 partes iguais, e tomando uma delas, né? Obtemos a representação da fração 1 sobre 2, que é exatamente a porção do muro que foi pintada no primeiro dia de trabalho. Então aqui você tem a representação geométrica de um meio. Dividindo essa mesma barra em 6 partes iguais e tomando dessas partes, obtendo a representação de 1/6, exatamente, a parte do muro pintado no segundo dia. Então aqui você tem 1/6. Foi no dia que ele foi deixar o filho, né? E aí, somando as duas partes, né? Você tem essa região aqui. Você tem 1/2 mais 1/6. Como é que a gente resolveria essa questão, né? Como essas frações não têm o mesmo denominador, a ideia é encontrar frações equivalentes a cada uma delas, as quais possuem o mesmo denominador, e depois somar essas frações. Para isso, vamos dividir cada metade da barra acima, que representa a fração 1/2, em 3 partes iguais. Assim, veja a próxima figura. A barra ficará dividida em 6 partes. A parte destacada maior corresponde às 3 dessas partes, ou seja, pode ser representada pela fração 3 sobre 6. Então aqui 1/2 eu transformei em 3 sobre 6 para ficar exatamente o mesmo denominador de 1/6. E aí, facilmente você consegue abstrair, que é 3/6 mais 1/6 vai dar 4/6. Portanto, né, só um instante, portanto, 1/2 mais 1/6, esse 1/2 eu transformei para ter o mesmo denominador que esse daqui, eu vou multiplicar por 3 em cima e embaixo, temos 3 sobre 6, mais 1 sobre 6, dá 4 sobre 6. 4 sobre 6 dá para simplificar por 2, dá 2/3. Ou seja, João pintou 2/3 do muro nos 2 primeiros dias.
Adições de frações com denominadores distintos. Para somar duas frações com denominadores distintos, começamos encontrando duas frações que têm o mesmo denominador e sejam equivalentes às frações dadas. Em seguida, somamos essas frações. Então, 3/4, como é que eu manipulo para ter o mesmo denominador, né? Tire o MMC de 6/4, que dá 12, e 12, né? 12 é o denominador comum. E aí o que vai acontecer? Se aqui é 12, aqui vai ser transformado em 12, é a mesma coisa que ter multiplicado por 3. Então eu multipliquei por 3 aqui em cima, dá 9/12. Se eu tenho aqui 12, né, em vez de 6, eu multipliquei por 2. Então isso aqui vai ser multiplicado por 2 para não alterar a fração. Então 9 mais 2 dá 11 e repete o denominador. Então basicamente é isso que tem aqui na explicação, certo? Para não se prolongar muito. E aí temos questões, né? Exercício 4.4, CMF. No painel de um automóvel há um marcador que indica a quantidade de combustível no tanque. Através de um ponteiro, o marcador fica a fração do combustível existente no tanque em relação à capacidade máxima. Quando o ponteiro aponta para a posição cheio, isso significa que o tanque está completamente cheio de combustível. As figuras abaixo representam o marcador de combustível no momento da partida e no momento de chegada de viagem. Veja, aqui você percebe que ele está 3/4, né, quando foi na partida, e aí o ponteiro foi diminuindo, né, de 3/4 passou para 1/2. Que fração do tanque de combustível foi utilizado nessa viagem, né? Então você percebe que vai sair de 3/4 para 1/2. Então você tem que fazer a diferença. Então, aqui você tem a representação de 3/4 e aqui tem a representação de 1/2. Como é que eu vou fazer a diferença entre os dois, né? Temos exatamente, que transformar. Você tem 3/4 menos 1/2. Como é que você, tirando essa parte, só dá lá essa parte aqui, né? E aí, essa parte aqui equivale ao quê? A 1/4, né? Aí foi o que foi feito. Exatamente. Eu transformo essa parte que está 1/2, divido, multiplico por 2, né? Para ter o mesmo denominador daqui. Aí temos 2/4. Aí 3/4 menos 2/4 dá 1/4. Aí temos essa fração equivalente, que é exatamente a fração de tanque de combustível utilizada na viagem. Mais uma vez, de modo análogo, o que foi feito para a adição, quando as frações não têm o mesmo denominador, procedemos para o seguinte modo para subtraí-las, né? Subtração de frações com denominadores distintos. Para calcular a diferença entre duas frações com denominadores distintos, começamos encontrando as frações que têm o mesmo denominador e sejam equivalentes às frações dadas. Em seguida, calculamos a diferença entre essas frações. Por exemplo, aqui você tem 4/5, né? Então, o MMC de 5/4 é 20, né? Então, 20, né, é a mesma coisa que pegar esse 5 aqui e multiplicar por 4. Então, eu vou multiplicar por 4 aqui, aí vai dar 16. Aqui, se aqui eu quero um 20, eu vou ter que multiplicar por 5, né? E aí eu multiplico por 5 aqui em cima, para não alterar a fração. E aí, temos 16/20 menos 15/20, dá 1/20. A ideia geral é para encontrar frações equivalentes às dadas em um mesmo denominador e a mesma que observamos no caso da adição. Começamos procurando denominador e seja possível um múltiplo de 2 denominadores das frações iniciais, por exemplo, o MMC, né? Então, finalizamos essa parte e aí trabalharemos esse exercício 4.5 no próximo vídeo. E espero que tenham gostado essa parte iniciais de operações com frações. E até a próxima. Curta, compartilhe e comente suas dúvidas no comentário do vídeo, tá bom? Até mais e até o próximo vídeo.